a doutora Renata falou assim: Flávia, seu filho precisa nascer. Ele já colou, coloca a mão aqui, sente a cabecinha dele. Aí eu lembro que aquela hora foi muito emocionante. Na hora que eu senti a cabecinha do Noah, assim, parece que ligou um botão de amor. Tudo aquilo que eu não tinha sentido na gestação aconteceu naquele momento. E a emoção foi tão forte, que ele desceu muito rápido. O Noah não foi tão planejado e muito menos tão bem quisto no primeiro momento assim. Mas vamos começar a falar um pouquinho que vocês vão entender que essa fase passou bem rápido. Quando eu recebi a notícia do Noah, a concepção do Noah não foi algo tão bacana assim, nem muito menos como eu esperava. Até aí tudo bem. Não me conectei muito com a gestação, tive em alguns momentos eu quis inclusive interromper a gravidez, mas graças a Deus eu sempre fui muito ligada a ele. E nesse momento, cada dia que ia passando eu fui tendo uma força maior, onde ele foi me mostrando o tanto que o Noah seria bem-vindo na minha vida e o tanto que isso faria sentido para mim, que hoje, cada vez que passa, eu estou reconhecendo mais o que esse propósito quer dizer. E aí, quando eu recebi a notícia, já estava com uma gestação bem avançada. Achei até que era uma coisa pior, antigamente, eu não achava que era uma gravidez. E até aí tudo bem, passei essa fase, então vamos continuar a gestação. Dessa continuação, muitas coisas aconteceram. Primeira coisa, meu Deus, quem vai ser meu médico? Eu não tinha coragem de voltar na minha ginecologista. Porque ela fala, uai, como assim? Grávida? Eu me senti uma criança grávida, mesmo tendo 38 anos. E aí, resolvi buscar médicos novos, porque eu não estava feliz com a situação ainda. O primeiro médico que eu busquei, cheguei lá, infelizmente, ele nem olhou na minha cara direito. Era um médico muito renomado aqui em Brasília. E aí, por esse motivo, eu não me senti tão à vontade, mas por ser renomado, vou tentar de novo. Na segunda consulta que eu marquei com ele, eu esperei mais ou menos, acho que umas 4 horas ou um pouquinho mais para ser atendida. E quando eu consegui ser atendida, eu não passei da antessala. Então, ou seja, foram 2 consultas no qual eu não fui examinada, não conheço a sala do médico. Aí, tudo bem. Falei, não, esse médico eu não quero. Eu já não estava feliz com a minha situação. E ainda com um médico desse, vamos para a próxima. Aí tentei marcar a segunda pessoa da mesma clínica. 5 minutos de conversa e acabou a consulta. Eu, oxe, de novo? Vamos mudar novamente de médico e dessa vez eu resolvi pedir indicação de outras pessoas. Fui para uma terceira médica, onde eu iniciei a consulta com ela na urgência, na emergência, que eu fui de 24, no plantão da maternidade. E nessa consulta, eu também não fiquei muito feliz não, porque as coisas que foram falando a respeito da minha gestação, eu fiquei muito preocupada e eu fiquei tão preocupada ao ponto de não querer continuar querendo ser consultada por essa médica. Aí, novamente, fui buscar outra médica. Na outra médica, quando enfim eu fui naquele doutor Doctolia, acho que fala, não sei. E aí eu busquei informações dessa médica, achei a médica incrível, dos sonhos. Tava lá várias avaliações positivas nesse site, Doctoralia. Tenho certeza, Doctoralia, que nome esquisito. Aí, beleza, quando eu fui na semana da consulta, a médica não podia me atender porque ela estava próxima a ganhar neném. Aí eu, gente, por que então que me marcaram, sendo que eu queria fazer meu pré-natal com ela? Ok, vamos então para o último médico. Amei esse último médico. É um médico também que já foi por indicação, só que é um médico que é um empresário, tinha pouquíssimo tempo. Eu fui em 2 consultas com ele, mas todas as 2 vezes
que eu fui, eu me senti muito, muito querida, mas eu passei por uma intercorrência no qual que eu tentei falar com ele e não conseguia. Fiquei internada, de repente eu passei muito mal por uma falta de ar e fui para a emergência do Santa Lúcia, Santa Luzia, não sei. Quando eu cheguei lá, o meu exame de dedímero ficou muito elevado. E aí quiseram me internar e eu falei, não vou internar aqui, eu vou internar no hospital que meu médico atende. E aí eu fui para lá, assinei a minha saída, eles não quiseram deixar aí, mas eu fui. Cheguei lá, já liguei para minha mãe foi para lá. No que chegamos lá, o dedímero continuava elevadíssimo, estava com risco de trombose, trombolada, não sei o quê. E fiquei internada, me internaram, só que aí esse médico eu já comecei a ficar muito chateada, que eu fiquei lá 2 dias e eu não conseguia acesso ao médico, sendo que ele atendia lá. E dentro dessa internação eles descobriram que eu estava com um líquido elevado, tal de polidramia, alguma coisa assim. E eu de repente resolvi aceitar, fui presenteada por uma amiga minha, Crislaine, por uma consulta com a doutora Renata Franco, no qual vocês vão conhecer, né, no meu relato. E aí decidi aceitar o presente dela, não queria aceitar porque aí seria um médico que ia ser 100% particular e eu estava numa fase que eu não poderia, mas resolvi aceitar o presente diante das circunstâncias que eu estava vivendo. Quando eles me deram esse diagnóstico que o bebê estava com polidrâmio, acho que é isso que fala, eu liguei para minha amiga e ela conseguiu uma consulta naquele momento, se eu saísse, conseguisse alta. Fui praticamente fugida da alta desse hospital e fui ao consultório direto, peguei o Uber direto pro consultório da doutora Renata. Primeira vez que a Flávia chegou aqui no consultório, ela estava tão perdida. Já tinha passado em alguns obstetras, não tinha conseguido se identificar com ninguém e tinha acabado de sair de uma internação fugida, tratando de uma infecção que a gente não sabia se era infecção, se não era infecção. E chegou cheia de dúvidas, muito angustiada, e a principal questão era: será que eu vou poder ter um parto normal depois de ter uma cesariana? Bom, meu nome é Renata Franco, eu sou obstetra. Minha formação foi no Hospital Universitário de Brasília. Eu fiz minha residência médica em ginecologia também no Hospital Universitário de Brasília. E eu fui para São Paulo, para a Escola Paulista, para fazer uma residência médica de gestação de alto risco. Voltei para Brasília. E durante a minha atuação no serviço privado, eu sempre tentei trazer para as pacientes o que está na literatura. De uma forma simples, de uma forma educada, de uma forma que esclareça, mas sem assustar o paciente, né? Então eu super defendo parto normal, mesmo em pacientes de alto risco. Então às vezes a paciente chega com essa história de que alto risco é cesariana. Não, nem sempre. Então eu tento desmistificar essa questão do alto risco e possibilitar essa realização desse parto normal quando possível, porque as pacientes no Brasil, elas merecem isso. A gente é um país muito cesarista. A incidência de cesariana no país, ela é das maiores do mundo. Então, se o parto vaginal é mais fisiológico, é melhor, eu super apoio e eu tô do lado da paciente. E é isso que eu prego. Chegou lá, eu tava super afobada. Já cheguei lá toda nervosa, suada. Cheguei lá, dei uma acalmada. E ela falou assim, calma. Quando ela falou isso, parece que todo o meu sistema nervoso já estava realmente respirando, estava acalmando. E aí, ela virou e falou assim, calma, uma coisa de cada vez. Deixa primeiro ver todos os seus exames. Que hoje a gente vive uma era muito radical de um lado. Então, ou é cesariana ou é parto humanizado. Não existe um meio termo. Então, é muito difícil acolher essas pacientes que vêm de uma cesariana prévia, porque elas às vezes querem
realizar um sonho e nem sempre a gente consegue. Então eu sentei, expliquei que a gente ia fazer o pré-natal e que se houvesse condição, se o bebê estivesse na posição correta, se não houvesse nenhuma patologia obstétrica, eu faria de tudo para que ela conseguisse alcançar esse sonho dela de ter um parto normal. E nisso ela pegou, eu estava com uma pasta desse tamanho, tinha exames de vários médicos, inclusive de emergência que eu tinha ido sem ser esses que eu citei. E ela começou a olhar e falou, sua gestação tá ótima, tudo indica, você tem tudo para você tem indicação para um parto normal, se tudo correr como seus exames indicam. Que você tem, sua pressão é boa, seu isso, e ela foi olhando e ela pegou as minhas pastas e o que eu mais achei incrível foi a organização dela. Ela foi pegando meus exames, colocando por ordem de data, de horário e examinando todos. Eu fiquei lá acho que mais de 1 hora e saí de lá uma outra pessoa. E aí naquele momento eu falei, pronto, é ela, é com ela que eu quero estar durante esse relacionamento. Mesmo já sendo um tempo mais curto, mas é um relacionamento, é um casamento, não tem como, né? A gente tem que criar um vínculo, ela vai estar ali todo mês e ela vai trazer ao mundo a pessoa que eu mais amo. Eu até engasgo porque nessa época eu ainda não tinha essa conexão com o Noah. Eu já tinha aceitado estar grávida, já tinha aceitado, mas eu não sabia se eu ia conseguir amar meu filho ainda, porque eu ainda estava desligada da minha gestação. E eu acho que o mais importante é tranquilizar o paciente. O médico, ele tem um poder enorme sobre como ele vai conduzir o paciente. Dependendo de como você fala, dependendo de como você explica, o paciente pode sair daqui satisfeito ou ele pode sair achando que está morrendo. Então, eu acho que nós, profissionais da área da saúde, nós obstetras, que cuidamos de grávidas, que são pessoas que estão emocionalmente abaladas, a gente precisa saber como falar com o paciente. Não é chegar num pronto-socorro, olhar um resultado de um exame e falar para a paciente que ela está com tromboembolismo pulmonar. Não é olhar um resultado de um ultrassom que mostra muito líquido amniótico e dizer para a paciente que ela está com diabetes. Não é assim que funciona, a medicina vai muito além disso. E aí começamos o nosso pré-natal e aí de fato eu iniciei o pré-natal, agora eu lembrei, foi do 6º mês que eu consegui entrar nessa conexão com a doutora Renata e foi incrível. Aí foi quando eu fiquei de fato tranquila, porque ela falou uma frase que eu nunca vou esquecer, ela falou assim, Flávia, agora você tem uma médica. Mas ela falou no momento que eu estava tão abalada que isso fez muito sentido para mim. Quando ela falou, agora você tem uma médica, eu levei isso pro meu coração mesmo. Todas as vezes que eu sentia qualquer coisa, eu mandava uma mensagem e ela atendia prontamente. Aliás, eu nem precisava ligar, tá? Eu ia falar ligar, mas eu nem precisava ligar. Eu só mandava e eu logo já tinha uma resposta. Eu já tinha um aconchego. Depois que regularizou toda essa questão, o bebê não tinha polidramia, não sei se é o bebê ou era eu, não sei como é que fala. Estava normal, foi só um fato isolado. Talvez ele tivesse feito mais xixi e naquele momento da ultrassom o líquido aumentou e eles não refizeram outra. A questão da trombose não houve, o dedímero ela me explicou que é normal a gente ter essa alteração na gestação e seguimos uma gestação tranquila. E de tudo isso nós tivemos a questão daquela dor de cabeça que eu tive que internar. Eu tive uma dor de cabeça insuportável e aí ela mandou eu ir procurar a emergência da maternidade Brasília, que era o local que ela tem muito acesso. Chegou lá, eles já me medicaram, fui muito bem atendida. Só que no exame cardíaco do bebê, ele estava muito alterado. E aí, ela falou para ficar lá até me sentir melhor e passar os exames para ela pelo WhatsApp. Quando eu passei a madrugada lá, quando foi umas 5 e pouco da manhã, eu mandei para ela porque eles queriam me internar para fazer a cesárea. E aí ela pegou e pediu as fotos dos exames, ela falou, nossa Flávia, de fato o seu exame não tá legal, mas pede para fazer o Doppler. E eu vou ligar aí, ela já ligou, já entrou em contato, ela sempre teve essa expertise de fazer as coisas por mim, né?
E aí já me atenderam rapidinho, fui fazer o Doppler. Quando eu saí do Doppler, ela já tinha até o resultado. E ela falou assim, não, você pode ir embora, você vai para casa, toma um belo café da manhã, come bem e descansa por 1 hora pro lado esquerdo. E se a gente perceber que o bebê não voltou a mexer, você vai pro meu consultório. Eu me responsabilizo por você e me responsabilizo por você, por mesmo estando de final de semana, para você ir, que eu vou ficar lá no consultório com você. Foi, nossa, gente, ela teve uma dor de cabeça que não aliviava e aí precisou ir ao pronto atendimento para usar a medicação. E fizeram alguns exames, porque assim, terceiro trimestre, a gente sempre tem que descartar pré-eclâmpsia. Então ela foi ao pronto atendimento, realizou o rastreamento todo para pré-eclâmpsia, pressão normal, todo o rastreamento negativo. E a dor de cabeça melhorou com medicação, mas a cardiotócone, que é o exame do coração do neném, o padrão estava um pouco alterado. Mas quando a paciente não come, quando ela está sem dormir, quando ela está, enfim, numa situação de estresse, a cardiotócone ela pode estar alterada. Então eu pedi, vem aqui no consultório. Não queriam dar alta para ela de jeito nenhum. E eu falei, não tem problema, pode sair. Vem para cá que eu vou te atender, eu vou te orientar. E ela veio, a gente conversou, eu fiz outro exame, estava tudo bem. E a gente conseguiu mais algumas semanas, que foi fundamental. Uma coisa que é muito legal comentar foi o seu acesso, que na hora você já ligou para a maternidade falando com o médico do ultrassom. Né? Foi o doutor Paulo Lisbão. Que aí você tranquilizou, exatamente. Você me permitiu ir para casa. Exatamente. Que o Doppler tinha dado... Eu já tinha mandado uma mensagem para plantonista, que tinha te atendido também. E assim eu fiz. Não quiseram que eu saísse, não queriam me dar alta, e eu peguei e assinei a responsabilidade e vim para casa. Nesse dia minha mãe até veio para cá, ficou comigo e fiquei deitadinha. Aí eu falei, não, eu vou, não estava segura ainda. Cheguei lá, ela fez vários exames, colocou som da buzina de caminhão. Foi até engraçado, que eu falei, gente, como assim? Porque a minha amiga Cris, quando ela teve isso, eu passei o dia inteiro com ela. O neném dela foi o contrário, o coraçãozinho dele muito rápido, muito acelerado. E o do Noah foi o contrário, ele não estava muito lento. E foi um dos motivos que eles não quiseram me deixar sair da maternidade. Isso. A Mila Gato tinha feito sua avaliação e ela estava muito angustiada e eu, por mensagem, mandei para ela, tá tudo bem, pode dar alta para essa paciente. Eu vou acompanhar, ela não vai ficar desassistida. É claro que quem está no pronto-socorro tem medo de que aconteça um desfecho ruim. Então a gente realmente fica com o pé atrás, a gente não quer liberar o paciente, a gente às vezes coloca um certo medo no paciente para que o paciente não saia do hospital sem acompanhamento. Mas nesse caso, assim, as minhas pacientes, eu sempre tento acolher e dar toda a atenção possível. Então foi assim que eu fiz com a Flávia. E aí ela colocou a buzina do caminhão, foi até engraçado que eu falei, ué, doutora Renata, o antes e depois, eu tenho tempo AR e DR, antes Renata, depois Renata, que eu tenho até esse exame em mãos, que é muito engraçado, o coraçãozinho dele tava uma reta, assim, ó. Na hora que eu comecei a conversar, que ela colocou a buzina do caminhão e começou a falar com o bebê e mexia na minha barriga, começou a mexer. Foi muito emocionante. A primeira que eu fiz, aí eles botaram a bolsa de glicose. Segunda, aí botaram o soro glicosado com estimulante. Terceiro. Aí ontem, quando eu cheguei na minha médica, ela começou a estimular ele de outra forma. Olha a diferença. Foi, eu peguei o celular, baixei um aplicativo que tinha barulhos e a gente colocou a buzina do celular pro neném ouvir e o neném pim. Tranquilo. Foi, tadinho, a gente acordou o neném, mas foi necessário. O bebê tem que estar reativo. E até então seguimos para a normalidade. Eu jurava que eu ia ter bebê com 37 semanas, porque eu já sentia, não, é agora que ele vai vir. E ainda não estava conectada com a minha gestação. Estava só sentindo, conversava, eu fazia coisas que eu acreditava que tinha que ser feito, porque o bebê precisa sentir esse aconchego da mãe, né? Essa coisa de sentir que ele é amado.
mesmo sabendo que eu ainda não tinha aquela conexão, e eu pedia, eu rezava, eu falava, pai, por favor, deixa eu sentir meu bebê, deixa eu sentir esse amor, será que eu vou ter essa capacidade de amar? E aí, foi chegando 37 semanas, nada, 38 semanas, nada, era doutora Renata, então vamos começar a fazer o descolamento, né, porque já tá na hora. Porque depois de 37 semanas, a gente precisa avaliar a paciente toda semana. Então ela veio aqui, a Flávia veio aqui com 38 semanas, a gente examinou, descolou e nada aconteceu. Viemos para casa, eu falava, nossa, é hoje. Aí eu ia para as lives, eu fazia uma live de oração todos os dias às 5 da manhã. Aí todo mundo já ficava na expectativa, é hoje, é hoje, é hoje. Nada, passava um dia, passava outro, nada. Aí na outra semana você voltou para consulta, cansada. Ó, sua pressão tava alta. Renata, eu fiz 2 escolamentos desse negócio ruim. Foi, a gente descolou na sexta e depois a gente descolou na quinta. Nunca mais quero descolar, gente. O descolamento ele é cruel mesmo. E aí? Não nego. Passei 39 semanas, descolamento de novo. Tava tudo normal. 1 centímetro de dilatação e mais nada acontecia. Voltamos pra casa. E agora vai ser. E fazia exercício, caminhava, ia pro parque da cidade todo dia. Eu ainda falava, jurava que eu ia começar a sentir a contração no parque da cidade. Eu gravava os stories falando assim, gente, já tô aqui, nananana. Hoje eu sinto que vou ter uma contração. Não tive contração. E aí, comecei a sentir um tal de uns pródromos, alguma coisa assim, não sei como é que fala. E eu agora, nada. E aí quando deu... Aí quando eu entrei no 30º... Não, quando tava no 38ª semana, eu acho que falei uma semana depois, eu cheguei no consultório da doutora Renata, jurando que... Nossa, chegar lá, vou ter, sei lá, uns 3 centímetros de dilatação. Aí nós começamos a nossa consulta com... Não, gente, eu tô mentindo. Isso eu tava com 40 semanas. Eu tô perdida. 37, 38, 39. Foi isso mesmo. Ela fez 37, 38, 39. Ela fez isso, né? Foi. Com 40 semanas, cheguei lá, colocou o trequinho lá do bebê. Não. O coração do bebê tá excelente. Agora vamos fazer a ultrassom, porque você tem 38 semanas. Eu só lembrei daquela mulher, da Dona Hermínia, quando não era Dona Hermínia, do filme do Minha Vida em Marte, que ela fala assim, a Mônica, nessa idade já tem que estar preocupada. Aí a doutora Renata, não, porque nessa idade não é bom esperar 42 semanas. Nessa idade... Tava tudo ok, mas... A cardiotoco tava boa, o ultrassom tava bom, o bebê tava ok, mas por conta da idade, né? Da pressão, a gente optou por interromper a gestação, induzir o trabalho de parto. Só que a indução do trabalho de parto em quem tem cesárea prévia não é fácil. Aí eu comecei a ficar meio anestesiada com esse negócio nessa idade. O que tem, doutora Renata? Vai acontecer alguma coisa? Ela, não, Flávia, mas eu vou te mostrar um artigo científico que a partir de 35 anos não é interessante esperar muito tempo, porque pode correr risco para o bebê, e etc, etc. Aí fomos para o consultório dela, que é numa salinha ao lado onde ela faz o cardio não sei o quê. E aí ela pegou e foi fazer a ultrassom. E ela começou a me explicar, tá vendo esses pontinhos brancos? Esse pontinho branco é porque a sua placenta está começando a calcificar. E lá no consultório da cardio não sei o quê, ela falou assim pra mim, o que você vai fazer domingo? Vamos marcar a sua indução para domingo? Domingo é um dia tranquilo pra mim, eu vou poder ficar o dia inteiro com você, pra gente induzir e tal. Me explicou sobre indução. E eu era ainda, né, na minha idade, indução, parto normal, e se esse menino não nascer, tá bom. Tava nem pensando, raciocinando direito. Beleza. Aí quando ela tava fazendo ultrassom, ela tá lá, ó, tá vendo o pontinho branco? E eu comecei a ver a feição da doutora Renata mudar. Ela não deve ter falado isso no relato dela, mas eu me lembro perfeitamente, porque a doutora Renata é muito tranquila, ela me tranquilizava em tudo. E a feição dela mudando, vamos marcar para amanhã. Na hora que ela falou amanhã, a coisa ficou séria. Falei, vixe, Ela, não, tá tudo bem com o seu bebê, mas eu prefiro já marcar para amanhã. Aí eu falei, então tá bom, então vamos amanhã.
Aí me explicou, já pediu para a secretária dela já regulamentar toda a internação, ligou na maternidade e foi uma coisa que eu achei muito legal. Foi ela quem fez tudo, ela já agilizou tudo, era só para eu pegar minha mala e ir. Aí ela falou assim para mim, então tá, Flávia, então você vai para casa, descansa, finaliza a sua mala e amanhã nos encontramos meio-dia. Aí eu falei, descansar? Eu não vou descansar, eu marquei uma feijoada com os meus amigos, eu vou comer a feijoada. Aí eu lembro da cara dela, ela falou assim, feijoada, Flávia? A gente vai induzir seu parto amanhã. Eu falei, eu marquei com os meus amigos, foi até o Marconi, coitados, oh meu Deus. Aí eu marquei com os meninos, falei assim, então tá, gente, eu vou pra feijoada, tô indo pra ir. Liguei pra ela e eu acho que ela deve ter falado, meu Deus do céu, o que você vai fazer na feijoada, sendo que amanhã ela vai parir. Beleza, fui. Aí cheguei lá, tava o Marconi e o Maurício, dois grandes amigos da área de restaurantes no qual eu trabalho. Só que na hora que eu cheguei no estacionamento, eu liguei pra minha amiga Karine, que ela é enfermeira. Nós tínhamos combinado dela participar do parto, porque ela estava gestante, eu queria que ela vivesse esse momento também, para ela entender como é que funcionava, porque eu vivi isso com a Cris e acho que me ajudou muito na decisão de ter o parto normal, porque é isso que eu penso, parto normal é uma decisão, gente, não é um sentimento, porque é uma coisa, meu Deus do céu. E aí, cheguei lá no estacionamento, eu liguei para ela, nós já estávamos com muito medo porque ela trabalhava viajando, então a gente ficou com medo de eu entrar em trabalho de parto durante a semana e ela não conseguir participar, né? E até então, a Karine vai me acompanhar porque ela é enfermeira e tá precisando viver esse momento. Aí eu liguei para ela, amiga, a doutora Renata falou que vai ter que induzir, que na minha idade eu não posso esperar. E aí a gente começou a chorar no telefone, porque se Deus mandou, né? Então vamos lá. E que seja feita a vontade dele. Ela conversou muito comigo, explicou que o primo dela perdeu um neném, porque a esposa dele quis ficar esperando. Então eu falei, cara, então foi a melhor decisão, então vamos esperar, então vou pra minha feijoada. Pô, entrei no restaurante e fomos pra feijoada. Gente, eu comi tanto. Ai, meu Deus, que tragédia. Não foi tragédia, graças ao óleo de rícino. E aí, comi, me emocionei com os meninos, falei, né? Contei a história de como veio Noah, que todo mundo, meu Deus, como assim você descobriu sua gravidez? Pra eles eu me senti à vontade, contei. E aí, vim pra casa. Aí eu liguei pra Cris, que a doutora Renata surgiu na minha vida através da Cris. Crislane, minha amiga. Sou madrinha do filho dela agora, inclusive. Amiga, eu com as amigas. Amiga, a doutora Renata falou que vai ter que induzir. Tô desesperada. Aí ela, tô indo pra ir. Aí veio aqui pra casa. Aqui em casa tava o meu sobrinho, o Galego, e o Luca. Aí ela, amiga, talvez seja a hora de você tomar o óleo de rícino. O que você acha? Aí eu, amiga, eu decidi. Quero tomar mesmo, porque se não der certo com entrar em trabalho de parto, pelo menos eu acabo com essa feijoada, tava morrendo de vergonha, vai que dá merda, essa feijoada, parto normal, era o meu maior medo de parto normal, era, gente, ter uma diarreia, é verdade. E aí eu falei, vou tomar essa meleca do óleo de rícino, umas 5 e pouco, tomei o óleo de rícino, e a Cris estava aqui, ela tinha deixado o Matheus com a Lídia, e aí estamos aqui, ela, Flávia, você tem que ficar quietinha, porque eu vomitei. Aí eu, tá, mas é ruim pra caramba essa mistura de óleo de rícino. Fiquei quieta. Aí ela falou, não, Flávia, tem que ir embora, que eu tenho que liberar a Lídia, nananana. Meu cabelo tá bom? Tá. Aí, beleza. Ela foi embora. Aí eu comecei a sentir dor de barriga. Que merda, bicho. Putz, grilo. Aí eu liguei pra ela, amiga, merda. Ela, ixi, você vomitou, que saco. Eu, não. Não foi vômito, foi pelo outro lado. E agora? Ela, amiga, se não der certo parto normal, pelo menos você não vai dar ruim, né? Na hora lá do parto. Eu, mesmo. Só que, quando deu umas 8 e pouco, eu comecei a sentir contração. E aí a Cris veio pra cá com o Matheus. O Matheus tava com 4 meses,
E eu comecei a sentir contração, mas eu acho que não era contração de parto, era contração intestinal. E eu, ai meu Deus do céu, e começava a ir para um lado para o outro, meu Deus, e agora? Não sabia mais o que estava acontecendo. Eu sei que quando deu 8h40 da noite, eu lembro perfeitamente disso, que a Cris mandou uma mensagem para a doutora Renata. Na verdade, mentira, eu não lembro perfeitamente disso não. Então, aí de tarde, a Cris me mandou uma mensagem no final da tarde. Isso, ela me mandou uma mensagem dizendo que você tinha tomado o Rícino. Eu falei, meu Deus do céu. Ela falou, sua mensagem foi só assim, vai dar dor. Exatamente. Vai dar dor de barriga, não vai entrar em trabalho de parto, vai bagunçar toda a minha indução. O banho me ajudava, porque a Cris passou o trabalho de parto dela embaixo do chuveiro, linda. Conversou até com o futuro marido dela, porque eu falo que é o marido dela, que é o ex-futuro atual. Não, é ex-futuro que não sabe que vai ser atual. E aí, ele pode ver esse vídeo. É porque é ex-marido dela e que vai ser futuro, porque eu gosto muito dele. Pode deixar isso no vídeo, tá tudo bem, que ele vai ser marido dela. Amém, em nome de Jesus. Aí ela mandava ir pro box, eu ia pro box, aí que eu queria matar a Cris, porque a água não passava. E eu não tinha o tal dos 3 minutos que todo mundo fala, 3 minutos de respirar. Não, o meu era 40 segundos, e dava 40 segundos, era o tempo que eu pedia perdão a Deus por estar xingando depois de novo. Meu Deus, eu não quero mais, eu quero parto normal, eu quero parto normal. Aí de repente, tá bom, eu vou aguentar, pai, perdão, eu tô decidida, e de repente, não quero mais! E aí eu comecei a correr dentro, aí, coitado, Luca e Galego aqui sem entender nada. Eu sei que a Cris já tinha falado com a minha mãe, já tinha falado com a Karine, a Karine que ia participar do parto, que depois ela foi, que depois eu vou contar. Aí falou com a doutora Renata que ela tinha dado o óleo de rícino, e a doutora Renata já tinha me falado que ela era contra o óleo de rícino, o shake de rícino. Não é que eu falava assim, Cris, não conta pra doutora Renata, ela vai me matar. Só que como a Cris tinha me apoiado nisso, ela já tinha falado, porque ela ficou muito preocupada comigo. E eu lembro que ela só falou assim, depois que a doutora Renata falou assim, putz, não era pra ter dado, ela vai ter uma cólica intestinal. E eu já nem sabia mais o que eu tava sentindo, se era cólica intestinal, cólica de contração, já não tava sabendo mais nada, eu não sabia nem o que eu queria mais. Eu só queria, era uma sensação de que eu queria tirar roupa, que eu queria gritar, era horrível. Assim, nossa, nem sei como é que eu ainda falo que eu quero ter outro filho agora. Mas é verdade, a gente esquece mesmo. E aí, de repente, a doutora Renata falou que era pra Cris tentar aguentar um pouquinho comigo, porque eu de manhã só estava com 1 centímetro de dilatação. Ela não estava acreditando que isso poderia ter acontecido, de ter dilatado. Beleza, a Cris falou assim, não, então vou tentar aguentar. Aguentou comigo aqui em casa, e quando deu umas 10 e pouco, ela falou, doutora Renata, não dá mais, a Flávia tá ensandecida dentro do apartamento. Aí a doutora Renata já estava lá, ela estava numa festa da academia dela, ela, não, pode ir que eu já tô aqui. Ela saiu da festa, foi pra lá. Quando eu cheguei, na verdade, o caminho tem que falar que foi o pior. A Cris desceu com a minha mala, e eu não sei como é que eu desci, eu acho até que deve ter ido rolando. Aí eu entrei no carro, dava 20 segundos, ou era 40 segundos, eu para o carro. Ela tinha que parar o carro, eu saía andando, correndo, aquele andado rápido, sabe? E aí ela ia me escoltando. Eu acho que daqui para a maternidade, eu fui praticamente o percurso inteiro andando, correndo, porque eu não aguentava ficar sentada. Quando chegou lá, parece que eu tive uma visão de luz, assim, eu vi a doutora Renata, eu lembro que ela pegou as minhas 2 mãos, assim, e falou assim, calma, respira. Eu não conseguia respirar, não conseguia nem ouvir o que ela estava falando. Aí eu lembro que eu ficava pra lá, e eu ficava, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. E aí ela foi lá, fez minha ficha, eu nem vi nada, eu só sei que de repente estava lá na emergência. Na emergência, acho que tinha umas 2 mulheres tranquilíssimas em trabalho de parto. E eu não conseguia entrar no box para ela me examinar. Ela tinha que fazer o toque e eu, não quero deitar, não vou deitar. E eu ia correndo de um lado pro outro e ela, eu preciso ver como é que tá seu bebê.
Eu falei, mas eu preciso te examinar, mas eu não consigo ficar deitada, mas eu preciso te examinar, se eu não te examinar, como é que eu vou fazer o seu parto? Não tem como. E aí na hora que a gente examinou, pra nossa surpresa, eu tava com quanto? Era 5, 6? Eu lembro dos 6. Então a gente já desceu direto pra analgesia. Só que pra fazer analgesia, a paciente precisa estar sentada. O anestesista precisa examinar as costas, a gente precisa monitorar o paciente. Quem disse que ela conseguia ficar parada? Meu Deus do céu, que tormento! Eu não sabia se eu queria analgesia. Eu queria analgesia, mas eu não queria fazer analgesia. Eu não queria o ato de esperar fazer analgesia. Tinha que ficar sentada. E aí eu lembro que eu ia de um lado para o outro, peguei meu telefone, taquei na banheira, a sorte que a banheira não tinha água. Taquei o telefone e aí foi a Cris me acompanhou. Isso é muito importante falar, gente. Ela deixou o Matheus com a Lídia na minha casa, junto com o Luca e com o Galego. Eu lembro desse negócio, é tão... que nem respirar eu consigo. E aí, ela... Nossa, agora eu posso acalmar, que tá chegando perto da analgesia. Essa parte foi boa. Aí, elas foram trocar de roupa. Eu percebi que tava toda a equipe de centro cirúrgico desesperado comigo, correndo do início a dentro do banheiro. Eu ia pro início, corria para dentro do banheiro, voltava, corria para dentro do banheiro. E aí elas falaram para a doutora Renata que eu precisava quietar para conseguir colocar analgesia em mim. E era uma dor que eu não vou falar, gente, é uma dor de morte. Não tem como falar que é uma dor boa, não é uma dor boa. É uma dor boa quando passa. E aí, quando ela conseguiu me sentar, aí veio a contração. Eu falei, nossa, eu não vou conseguir. E ela me segurou. E aí, bem na hora que estava aplicando a analgesia, veio a outra, só que ela me abraçou. E, cara, esse abraço pra mim foi surreal. Eu falei, não, vai passar, vai passar. E aí, depois que ela me abraçou, eu percebi que a dor ia ficando mais lenta. Aí as coisas começaram a se acalmar. Eu deitei. A gente ficou fazendo sideline release, que é uma manobra de spinning babies. E a gente não precisou colocar ocitocina, porque estava evoluindo super rápido. E aí, acho que 1 hora depois, ela já estava com 10 centímetros em período expulsivo. Olha que coisa abençoada. Você estourou minha bolsa? Estourei antes? Estourou. Assim que você estourou, aí eu acho que o negócio... Ligou. Nossa, uau, foi terrível. Não, mas é bom. A gente resolveu. Eu tava nadando lá. Porque assim, como eu disse, paciente que tem cesariana prévia não pode ser induzida de qualquer forma. Então, quando a gente tem uma paciente que chega pra gente, ela quer parto normal e tem cesariana prévia, a gente vai entrar com o descolamento no consultório. A partir do momento que o descolamento pega, a gente vai pro hospital, examina, interna, rompe bolsa ou coloca ocitocina, mas eu não posso fazer misoprostol. Então a gente fez tudo isso com a Flávia. Quando ela estourou a bolsa, era uma poça. Pum! Eu escutei até um barulhinho assim, foi muita água. Eu lembrei até, eita, olha o polidrama do meu filho, no qual eu fiquei internada, que graças a Deus nem era. E aí, quando ela foi ver essa questão, eu já estava com 9 centímetros. E de 9 para 10, ela só falou assim, agora pode vir. E aí, ela falou assim, pode vir para cá, vem pro banquinho. Eu lembro que eu fiz uma playlist inicial, né? Eu fiz uma playlist, uma primeira parte, playlist Vem Baby Noah, playlist Vamos Agir Baby Noah. E eu tinha 3 ou 4 playlists. Separei um case de maquiagens, jurando que eu ia conseguir fazer no meio desses minutos. Eu jurei que eu ia fazer igual aquelas blogueiras super famosas, né? Que eu vou fazer minha make. Gente, tô fazendo minha make. Jurei que eu ia estar linda. Jurei que eu ia estar com o meu top, com a minha calcinha tão... Tava quase emoldurando elas. Mas eu já nem sabia. Olha, a minha mala da maternidade estava dentro do centro cirúrgico. Eu não fui pro quarto, tava uma loucura. Minha vida estava, naquele momento estava uma loucura, só que eu já estava naquela coisa assim, já nem sabia onde estava, já estava feliz. Eu só lembro que começou a doer, aí eu, ai, tá doendo, e aplicaram de novo a analgesia, só que foi muito rápido. E aí ela mandou eu descer, ir pra banqueta. Não houve playlist, Flávia, a doutora Renata colocou música que eu não faço nem ideia
Provavelmente a minha playlist vai tocar nesse relato, nesse documentário. Vou passar uma das músicas para os meninos para colocar no relato, para ver se elas aparecem de alguma forma, né? Porque eu fiz com muito carinho, me dediquei por muito tempo para fazer essas playlists e não tinha rolado. E aí, quando eu sentei na banqueta, eu lembrei que eu não tinha comido. Eu tinha passei por todo aquele processo, né? De estar sem nada mais no intestino. E não tinha comido nada, eu estava mais de 12 horas sem comer e me sentia muito fraca, muito fraca. A única coisa que eu fazia era mastigar um melzinho. Eu preparei din-din de açaí, eu preparei castanhas, eu preparei chocolate, eu preparei tanta coisa para levar. E na hora, só lembrei que tinha uns melzinho dentro da mochila, no qual eu fui chupando para lá, mas mesmo assim, a força foi mais de Deus do que do corpo, porque eu já estava muito fraca. E aí quando ela falou, senta aqui, eu falei assim, mas já vai nascer? Ela falou, já vai nascer. Eu lembro que teve alguma A gente botou você sentadinha na banqueta e quem te segurou foi a Cris, não foi? Ela que ficou sentadinha atrás de você, Foi. sendo seu doulo. Foi. Aí ela me sentou e naquele momento eu pensei, cara, eu não tô preparada ainda, não tô pronta, a gente não se conectou ainda. E aí ela me colocou minha perna assim, meu pé na perna, ela fez tipo uma meio que borboleta e colocou meus pés apoiados assim na coxa dela e falou assim, você tem que fazer força. No finalzinho, quando já tava quase coroando, o Noah ficou na mesma posição por alguns segundos e eu falei, não pode, seu bebê não pode ficar aqui, você precisa se concentrar, respirar e fazer força. E eu achava que eu estava fazendo força, só que eu já não estava forte. E aí ela fazia, me ensinava, eu já nem lembrava mais, gente, olha, é muito importante a gente estudar, a gente conhecer, a gente fazer todo esse processo, né, da fisioterapia. Fiz a fisioterapia com uma pessoa muito especial, que foi a doutora Ana Terra. Ela me explicou tudo, mas naquele momento eu não lembrava do que a doutora Ana Terra me ensinou com tanto carinho. Eu não conseguia respirar direito, assim, eu só lembro que a doutora Renata falou assim, Flávia, seu filho precisa nascer. Ele já coloca a mão aqui. Às vezes, assim, parece estranho quando a gente fala assim, coloca a sua mão aqui pra sentir a cabecinha do neném. Parece esquisito, mas isso traz uma força pra mulher impressionante. E é na hora que o neném nasce, a pessoa realmente engrena, faz força e aí nasce o neném. Sente a cabecinha dele. Aí eu lembro que aquela hora foi muito emocionante. Na hora que eu senti a cabecinha do Noah, assim, parece que ligou um botão de amor. Tudo aquilo que eu não tinha sentido na gestação aconteceu naquele momento. E a emoção foi tão forte, que ele desceu muito rápido. Acabou que eu tive uma pequena laceração. Mas aí ele desceu e ela colocou o Noah no meu colo, assim. Eu lembro que eu cheguei a cabecinha dele. Eu só lembro que eu falei assim, amiga, ele tem o cheiro de Deus. E eu cheirava a cabecinha dele, eu só conseguia lembrar disso, que ele tinha o cheiro de Deus. E aí, nesse momento, eu acho que a minha pressão caiu, não sei. E eu dei uma apagada, que eu só lembro que a doutora Renata falou pro pediatra assim, pega o neném. E aí me levaram pra maca, eles me colocaram de perna pra cima, acho que é pra circulação ir pra cabeça, não sei como funciona. E daquele momento, aí foi só alegria. Aí nesse momento veio o segundo amor da minha vida, o Noah. Gente, ele tem um cheirinho de Deus mesmo, né, meu amor? O meu cheirinho de Deus. E, gente, como é gostoso sentir o cheirinho dele. Eles colocaram no meu colo assim que ele nasceu. E foi emocionante. Foi muito emocionante.
E daquele momento eu não consegui lembrar nem das coisas que eu imaginava não ter o Noah. Que um dia na vida eu imaginava não ter o meu filho. E daí pra cá, hoje ele já tem 3 meses, foi só alegria. Com os meus 2 príncipes. E foi um parto normal depois de uma cesariana, porque o meu primeiro filho foi cesárea. Eu falo que o parto normal é uma decisão. Ele gera muito medo, ele gera insegurança, ele gera coisas assim que, para uma mulher falar assim, eu vou ter parto normal, ela tem que acreditar que ela consegue. Ela tem que acreditar na natureza dela, e ela tem que acreditar que é possível, porque principalmente quando você já tem o parto cesárea, para um médico é muito fácil, né, falar assim, vamos partir para uma cesariana, já tem o corte, eu já passei por isso, já tinha passado por isso. Minha cesariana do Luca foi muito tranquila, não senti nada, não tive nada, dor, nada, foi incrível. Então, para mim era muito cômodo ter feito uma cesariana. Mas eu decidi o parto normal. Primeiramente porque eu sabia que era um parto que ia me ajudar a conectar com meu filho. Eu sabia de tudo isso, sobre a liberação de ocitocina, sobre o sentimento, sobre a amamentação. A amamentação é um processo muito, assim, que deve ser levado muito mais a sério do que até o estudo do parto, o preparo do parto. Não que isso seja irrelevante, não é isso, mas é porque a amamentação é um processo e o parto é um momento. Mas ter tido parto normal foi a realização de um sonho. Consegui depois de uma cesariana, que está aqui há 12 anos. E eu espero encorajar outras mulheres a ter parto normal, mesmo tendo uma cesariana, porque toda aquela dor, todo aquele desespero, tudo aquilo que eu falei anteriormente passou. Eu não me lembro. E hoje já estou até pronta, já até penso em ter uma terceira gestação, segundo parto normal, que agora vai vir a Júlia. Né, meu filho? Eu acho que a paciente que chega no nosso consultório e ela tem esse sonho de tentar ter o parto normal, mesmo que ela tenha uma cesariana prévia, ou que ela tenha uma idade mais avançada, ou que seja a primeira gestação dela acima dos 35 anos, ou que ela tenha alguma patologia obstétrica, ela não precisa desistir desse sonho, né? Ela pode chegar, ser acolhida, e durante esse acolhimento a gente consegue explicar quais são os verdadeiros fatores de risco. A gente prepara o paciente, então a gente orienta a fazer fisioterapia pélvica, a gente orienta que o paciente estude sobre o parto, que traga perguntas na consulta para que a gente esclareça antes do dia do parto. E no dia do nascimento a gente tem que encorajar, né? Se a gente faz cesariana de todo paciente que chega no hospital pedindo cesariana, aí realmente a gente não vai fazer parto normal, porque na hora da dor a paciente quer que aquilo se resolva. Só que a dor é uma coisa muito relativa e a natureza é tão sábia que depois que o neném nasce a dor vai embora e a paciente esquece, não lembra da dor. Então, se você quer tentar ter parto normal, se prepare, se oriente, esteja com alguém que tenha essa pegada mais humanizada e que ela vai te respeitar, mas com segurança, dentro de um hospital, com todo o material, tudo que é necessário para que haja segurança. E para quem tem medo ou quem tem dúvida do parto normal, eu sugiro que vocês busquem conhecimento. Eu espero ajudar de alguma forma com esse relato e dizer que não é fácil, mas é como eu falei, é uma decisão. E quando a gente decide, gente, é só se Deus não quiser mesmo, porque o parto normal ele tem as suas inúmeras vantagens, né? Principalmente na fisiologia da mulher, no pós e nessa conexão. Na conexão com o filho não tem descrição.